PIB crescendo, mas as perspectivas são cada vez mais sombrias para a economia brasileira? Como isso pode acontecer? Parecem contraditórios, mas vamos entender os detalhes e como a redição das mesas políticas levam inevitavelmente ao mesmo resultado. As oportunidades sempre aparecem, claras, e estão aqui, principalmente quando já há alguns sinais de mudança. Mas ao entendermos a mentalidade de quem governa o país hoje, deveremos passar por um período ainda mais complicado de inflação. E de novo, as oportunidades passam rapidamente. Vamos entender. Hoje que eu estou gravando, sexta-feira, 1 da tarde, saiu o resultado do PIB brasileiro. O PIB brasileiro nada mais é do que a somatória, o resultado de tudo que o país produz, Produto Interno Bruto. Vamos lembrar que o Produto Interno Bruto é formado por uma fórmula que entrega um resultado final. E qual é essa fórmula? Já explicamos em um outro vídeo, portanto não vou aprofundar ao máximo, mas quero mostrar como esse resultado pode facilmente trazer números que muitas vezes são enganosos e, por outro lado, números que não dão uma real perspectiva de como está o país, principalmente com as reedições de políticas, como mencionaremos aqui. O PIB, portanto, nada mais é do que os gastos das famílias, caracterizado aqui nessa fórmula pelo CF, consumo das famílias, investimento privados, mais os gastos governamentais, mais a balança comercial, que é a diferença entre exportação e importação. Conforme nós vimos no resultado de hoje, sexta-feira que saiu, a gente vê um PIB que cresceu 3,4% no ano de 2024, totalizando 11,7 trilhões de reais. Separei aqui, nesse gráfico tirado do próprio site do IBGE, que a primeira coluna é o PIB, onde está em amarelo, são 4 trimestres, portanto o resultado de 2024. As 3 próximas colunas que seguem a primeira é agropecuária, indústria e serviço, ou seja, o PIB sob a ótica da oferta. As últimas 3, formação bruta de capital fixo, que é investimentos, consumo de famílias e consumos governamentais, são conhecidas como o PIB sob a ótica da demanda. E o total desse PIB cresceu 3,4% no ano de 2024. No trimestre, contra trimestre, teve uma alta de 0,2%, abaixo do que o mercado esperava, de 0,5%, e no ano esse crescimento de 3,4% também foi aquém das expectativas, onde o mercado esperava um crescimento de 4,1%. Como vimos aqui, sob a ótica da oferta, a agropecuária recuou 3,2%, a indústria cresceu 3,3%, serviços, um crescimento de 3,7%, os investimentos cresceram 7,3%, uma alta expressiva, mas ela tem um tamanho, na média ponderada, menor do que o consumo das famílias e os gastos governamentais, em que o consumo das famílias cresceu 4,8% e os gastos governamentais cresceram 1,9%. Ao olharmos os números aqui embaixo, nessas 3 linhas ainda em amarelo, nós vemos que a taxa de investimento no Brasil no ano foi de 17%, frente a 16,5% do ano passado. Foi um crescimento, mas ainda muito aquém do que vemos em países pares. Por exemplo, a China, que não é comparativo, porque tem um Estado induzindo muito a economia, e sabemos que isso não funciona no médio e no longo prazo, tem uma taxa de investimento de acima de 30%. Mas os países da OCDE e os países pares brasileiros emergentes têm ali pouco acima de 20% na taxa de investimento. E o Brasil está lá com 17%, portanto muito baixo. Outro número crítico foi a taxa de poupança, que ficou em 14%. Sabemos que sem poupança prévia não há investimento. Sem investimento não há crescimento sustentado com aumento de produtividade no médio e no longo prazo. E aqui já nos deparamos com o primeiro sinal de alerta. Mas vamos voltar e colocar na tela aqui novamente a fórmula do PIB. A gente viu, e eu coloco aqui inclusive um trecho do próprio site do IBGE, que fala que um dos grandes fatores que impulsionou o PIB no Brasil foi puxado pela melhoria no mercado de trabalho. Sim, houve uma melhora significativa, e veremos já por quê, pelo aumento do crédito e pelos programas governamentais de transferência de renda.
Portanto, volto aqui na fórmula do PIB, como eu mencionei há pouco. Se o governo gasta mais, tem um expansionismo fiscal, se endivida mais e faz com que esse dinheiro chegue à mão da população, também se endividando mais, por exemplo, liberando, que provavelmente liberará essa semana, como foi dito, o crédito consignado privado, vem adiantando aposentadorias e pensionistas, mais juros subsidiados, ou seja, juros abaixo da taxa praticada pelo mercado. Alguém fica com esse prejuízo, é o governo que fica com esse prejuízo quando ele empresta a taxas abaixo daquilo que ele paga para captar esse dinheiro. Portanto, isso se transforma em endividamento público, que leva à desvalorização da moeda, que leva a mais inflação. Olhando aqui na fórmula do PIB, portanto, o governo gasta mais, aumenta o GG da fórmula e transfere esse dinheiro para as famílias, aumentando o consumo das famílias. Portanto, já temos aqui claramente duas variáveis importantes que estimulam o PIB no curto prazo sem o incremento da produtividade, portanto, não é sustentável. Só que esse expansionismo fiscal tem gerado um déficit nominal no Brasil, ou seja, a diferença entre o que o governo gasta e arrecada, incluindo os juros da dívida, de quase 10% do PIB, mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Isso obriga o governo a pagar taxas de juros maiores, uma vez que emprestar dinheiro para alguém endividado se torna mais arriscado, obriga o governo a pagar taxa de juros maiores a prazos menores para conseguir atrair dinheiro, se endividar e pagar as suas despesas de curto prazo. Só que isso estimula o PIB no curto prazo, como nós falamos. No médio e no longo prazo, a gente continua estagnado. Inclusive, uma busca rápida, você consegue encontrar como a produtividade no Brasil está estagnada há 30 anos. Um estudo muito bem documentado, apontado por Naércio Menezes, mostra que mais de 70% dos jovens no Brasil de 15 anos está abaixo do nível 2 do PISA, patamar mais baixo do levantamento. A Coreia e a Finlândia, por exemplo, os estudantes acertaram entre 50% e 60% das questões. No Brasil, 10%. Ou seja, voltamos à produtividade de 1995. Isso significa que os alunos que saem do ensino médio hoje acertam menos questões nessa prova mencionada nesse estudo do que acertavam em 1995, portanto tem um conhecimento menor. Só que um mundo muito mais digitalizado, um mundo de inteligência artificial, como fazer com que essa mão de obra chegue ao mercado preparada para atender essas demandas? Portanto, a produtividade fica estagnada e o crescimento do PIB tem que ser feito apenas por indução do Estado, que tem um fôlego muito finito e cada vez mais por conta do nível do endividamento que não para de crescer e ultrapassou 80% da relação dívida-PIB no Brasil. E vemos uns problemas claros que vêm acontecendo. Por exemplo, redição de políticas passadas, as mesmas. Não é apenas uma preocupação, mas uma evidência de que o governo está repetindo ideias e discursos do passado, eles são presos a ideias do passado, com totais problemas de corrupção, similares ao que aconteceu nas gestões petistas antigas, que foram bilhões e bilhões de reais desviados. Por exemplo, a Transpetro, por exemplo, a 8 Brasil, ou o PAC, como mostraremos dados, mais redição da indústria naval, que não deu certo e deixou bilhões de prejuízo para o endividamento público, empresários amigos do rei, os irmãos Batistas, que estão de volta em todas as formas, o STF liberando todos os empresários, anulando processos e eles participando de licitação pública novamente, prática de juros subsidiado, o governo capta dinheiro pagando um juros mais alto e empresta à população um juros mais baixo. Essa diferença, esse prejuízo, fica com o governo, que precisa se endividar ou aumentar impostos, ou os dois, para cobrir esse rombo. Mais endividamento, mais moeda desvalorizada. Endividamento público, as estatais sendo sequestradas para simplesmente servir ao interesse do governo, fundos de pensão totalmente manipulados, onde os aposentados e pensionistas de empresas públicas estão tendo descontos na sua folha de pagamentos desde a época dos governos anteriores para pagar a corrupção petista, e novamente os fundos de pensão estão sendo usados e controlados por pessoas que não têm sequer experiência em gestão de patrimônios. Desafio à macroeconomia do Brasil. Na semana passada eu fiz um vídeo em que o Lula falou que a macroeconomia é uma bobagem.
A macroeconomia te mostra a taxa de juros, a renda, o emprego, a inflação, a real. Não necessariamente aquela como o governo quer que você veja. Os desafios à macroeconomia são reais e isso impacta a microeconomia, que impacta a vida do brasileiro médio e, portanto, o bem-estar da população, que vem caindo e demonstrando na aprovação do presidente atual. Mostra também um governo muito mais leniente e tolerante com a inflação. Ele a produz, ele arrecada mais com essa inflação, mas agora perdeu o controle. Graças ao endividamento que leva à desvalorização da moeda, e essa sim é a inflação, que leva à alta dos preços e corrói a popularidade do presidente, muito mais perigoso chegando em 2026. O governo tentou inclusive trocar a comunicação, a estratégia de marketing, colocou Sidônio Palmeira, que precisa fazer mágica para apresentar números mirabolantes de um governo que repete os mesmos erros com as mesmas ideias retrógradas de anos anteriores. Críticas, obviamente, a toda uma equipe econômica, ainda mais agora colocando Gleisi Hoffmann na interlocução do governo com o legislativo, que muito tem sido conivente com toda essa situação que o Brasil está acontecendo. Não vamos esquecer de reedição também do que aconteceu no passado com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que registrou em 2024 um impacto recorde de quase 277 bilhões de reais de crédito na economia. Aloysio Mercadante, um histórico fiel ao PT e a Lula, está lá comandando o BNDES, injetando dinheiro na economia com crédito barato, como foi feito na reedição anterior, inclusive criando os amigos do rei, Odebrecht, os irmãos Batista, OAS e todas as outras empresas que a gente sabe que já foram perdoadas pelos grandes ministros brasileiros hoje da Suprema Corte Política Brasileira. Vamos lembrar também que esse crédito pode parecer uma boa notícia, só que um crédito com taxas de juros subsidiadas, como expliquei anteriormente, remete claramente e diretamente a prejuízo para o governo federal. Mais impostos, mais endividamentos, mais taxa de juros, mais impacto em nossas vidas como um todo. Ao olharmos esse gráfico retirado do próprio site do BNDES, em uma apresentação que eles fizeram sobre o ano de 2024, nós vemos que os períodos de maior concessão de crédito foram aqueles em que o Brasil apresentava a taxa de juros mais alta, o que significa que o Banco Central tenta controlar, subindo a taxa de juros, a inflação, e, em paralelo, o governo vai injetando dinheiro na economia, acelerando o crédito, para dar a falsa sensação à população que tudo está indo bem no curto prazo, para que ele consuma se endividando. Portanto, o governo acelera e o Banco Central precisa frear subindo a taxa de juros. É claro que a potência do acelerador é muito maior e a inflação mais cedo ou mais tarde chega. O ciclo econômico que iniciou lá atrás, no começo dos anos 2000, com o Lula entrando ao poder, está chegando agora. O nível de endividamento explodiu frente ao PIB, e o que nós vemos é claramente a inflação de volta à realidade brasileira. Mas claro, a gente vê aquela falsa narrativa em que o próprio site do PT coloca que o BNDES bate recorde de crédito e alimenta o crescimento do país, como eu acabei de explicar. Eles usam essa narrativa como crescimento de curto prazo, que sim ajuda no curto prazo, mas no médio e no longo prazo causa endividamento, desvalorização da moeda e mais inflação. Mais inflação, eles voltam com mais populismo, como foi anunciado num vídeo que eu tive a oportunidade de fazer nesse sábado, que está disponível aqui nesse canal, sobre as medidas anunciadas para conter a inflação de alimentos. Mais medidas heterodoxas, inócuas, que não atingem o centro do problema. Eles trazem como solução aquilo que é a origem do problema. Mais reedição de problemas que vem acontecendo da mesma forma. Não podemos esquecer que a Petrobras foi uma das grandes empresas sequestradas pelo governo do PT para usar bilhões do seu orçamento, do nosso dinheiro, para fazer política pública, para fazer política enviesada para o lado do PT. O presidente Lula, há pouco, falou que a culpa da corrupção na Petrobras é da extrema-direita, sem mencionar, obviamente, os mais de 40 bilhões de reais que foram desviados, isso descobertos, ao longo de sua gestão. Depois, com o que aconteceu com a própria Dilma. E mais, Lula retomou agora a política de estímulo à indústria naval, que já fracassou no passado.
Trouxe aqui também uma matéria de 2008, quando a Dilma era ministra da Casa Civil, falando que investir na indústria naval era uma decisão estratégica, que investiria 10 bilhões do Fundo da Marinha Mercante, isso em 2008, para promover o conteúdo nacional. A mesma frase que o Lula usa agora, ou seja, a mesma ideia retrógrada que não funciona. Vamos lembrar também da Sete Brasil, aquela empresa estatal que foi criada justamente para explorar a perfuração do pré-sal no Brasil, que estava no auge. A Sete Brasil pediu falência, deixando uma dívida de bilhões de reais e mostrando em matérias da época que todo e qualquer intervencionismo nos negócios leva inevitavelmente a problemas maiores no médio e no longo prazo. E para finalizar, mais uma reedição, como poderíamos deixar de fora o PAC, Programa de Aceleração ao Crescimento, que o PAC 1, quase a totalidade do programa foi financiado pelo Estado, tanto o financiamento como a execução das obras. Já no PAC 2, com a Dilma, a participação da iniciativa privada foi maior, mas quem foram os presentes? Os amigos do rei, que todos sabemos que foram perdoados pelo ministro do STF. Agora, no PAC 3, o que espera ser diferente? Vamos lembrar que no PAC 1, apenas 9% das obras previstas foram concluídas, e o segundo, 2,26%, e já custaram 700 bilhões para o cofre público. O que se esperar que com o mesmo governo, com as mesmas ideias, com as mesmas empresas e com os mesmos programas, o Brasil caminharia para uma solução diferente, sendo que o nível de endividamento está muito maior? Pois bem, aí que aparece uma janela de oportunidade. Ao olharmos o montante que os títulos públicos brasileiros ou ações brasileiras estão sendo negociadas, mostrando que devemos ter uma mudança em 2026, as oportunidades aqui se apresentam. Eu vou deixar o link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento, me coloca à disposição, sou eu mesmo que respondo, porque as grandes oportunidades aparecem quando está chovendo canivete. E se 2026 o PT continua, realmente a situação caminha para a catástrofe. Mas acredito que algumas mudanças devam estar a caminho e não significa que o Brasil vai se tornar uma Suíça, mas que algumas oportunidades que estão passando debaixo dos nossos olhos possam surtir algum tipo de efeito. Mas é importante que possamos entender a redição de todas essas ações, porque está sendo reescrito exatamente as mesmas coisas. Só que a população está muito mais esperta, com informação descentralizada, conseguindo entender muito mais esse processo. E é por isso que a popularidade desse governo corrupto não para de cair cada dia mais. Seguimos.